tarde. Semana de bastante reflexão do que foi feito, de conseguir esse primeiro objetivo de estar classificado para essa semifinal, diante de um adversário que é bicampeão estadual, que nós nos enfrentamos há 2 rodadas atrás, né? E agora um jogo de 180 minutos, iniciando lá e definindo aqui. Entender todos os movimentos que envolvem o jogo, uma adaptação rápida ao campo lá, entender a atmosfera que vai ser gerada, estar preparado mentalmente e fazer uma boa atuação. Eu acho que o jogo aqui contra o Souza, nós dominamos o jogo, tivemos chances antes de tomar o empate, ter definido com 2-3-0, a bola do Joãozinho, a bola do Everton Heleno, não aconteceu, o adversário cresceu, empatou o jogo, e esse ponto deu a vida para ele estar no quadrangular. Eu falei na minha coletiva pós-jogo, se a gente tem a oportunidade de matar um adversário, mata, porque senão depois a gente pode, né, se enfrentar lá na frente. Isso aconteceu, mas numa naturalidade normal, vai ser 2 jogos de muita entrega das 2 equipes, de muito equilíbrio, e quem errar menos vai conseguir o objetivo de chegar à final. E os jogos Pombal, Sapé e Patos, aí tem um confronto com o Trias, foi em casa, né, seu amigão, mas na tabela é um jogo fora. Eu acho assim que é um campo que te proporciona mais jogo. É como eu falei, em Patos não era um campo irregular, era um campo pesado, mas ele era um campo plano. Ele não tinha imperfeições que atrapalhavam o jogo. Era uma adaptação ao gramado, uma bola que retém mais, um adversário que está acostumado a treinar no campo e a jogar, que joga muito em bola longa, conhece o campo, então a gente sentiu um pouco esse jogo. Os outros jogos ficou um jogo mais vivo, um jogo de disputa de primeira e segunda bola. Pelo que eu entendo e vi assim o desenvolvimento do jogo no Marizão, é um campo, a grama é diferente, mas é um campo que ele te proporciona jogo, né? Conversei um pouco com o Patrick, conversei um pouco com o Jacques, que teve lá. Falou, professor, tem momentos que deixa um pouco mais alta, assim, não está sendo o hábito agora, né? Até passei para os atletas o jogo agora contra o Pombal. Eu achei que é uma grama diferente do Amigão, mas é um campo que não retém tanto o jogo como o de Patos, e também não fica uma bola tão viva, aquela bola que, pela irregularidade, pelos buracos, que atrapalha às vezes uma equipe na construção de jogo. Então, eu acho que é entender mais assim o contexto fora, né? O calor da torcida, eu disse, aquela torcida que fica atrás do gol ali, né, fazendo um movimento ali, vamos supor, cada interceptação nossa ali, se a gente pôr para escanteio, se faz as faltinhas laterais, vão ficar povoando nossa área, evitar esse tipo de situação, né? É entender todos os movimentos e preparado para neutralizar o adversário, e ter a estratégia de fazer um bom jogo e ganhar o jogo. O time encaixou forte, o 4-2-3-1, né, com Miguel, Joãozinho e Vitinho, e devido à saída do Miguel pela questão da lesão, eu fiz uma opção de uma trinca ali, tendo que adiantar um pouco mais o Everton, Vitinho e Joãozinho. Eu acho que o nosso primeiro tempo contra o Souza foi melhor do que o do Botafogo, do 13 e do Serra, né? Até a gente tomar o gol. Porque se sai o gol do Joãozinho, se sai o gol do Everton, tava 2-3-0, né? E o time se postou bem nessa formação nova, né? E agora, essa referência desse jogo, que não foi bem, contra o Patos, meio que
apaga o que foi feito, né? Ah, porque mudou, né? O time vinha num padrão, mas até falei que foi uma reunião que eu tive com a diretoria, que veio uma cobrança da atuação em Patos. Falei, mas a gente não pode mudar uma reflexão que foi feita da atuação de Souza numa quarta, praticamente a mesma equipe que jogou no domingo, por ter perdido o jogo. O que fez nós perder o jogo? O empate foi nosso comportamento. A gente estava sem comportamento para um jogo. Enquanto o adversário estava faiscado, indo pela necessidade da manutenção, parece que a gente estava numa zona de conforto, né? Então foi o que eu falei. Eu gostei desse tripé, talvez dependendo com o Everton, não tão em cima da linha defensiva adversária, flutuando entre os três e aí a gente ter dois jogadores movimentando, né, em cima da última linha. Mas com a possibilidade de contar com o Miguel, eu não posso também abrir mão do que a gente fez na sequência, né? Que foram os 3 jogos de Botafogo, 13 e Serra, que a gente foi muito forte, principalmente nos gatilhos, né? Na pressão, na saída de bola do adversário. Os atletas chegaram ontem, foi uma correria grande, sabe? Que eu falei anteriormente, é difícil a gente contratar por causa disso. Tem 2 mais 2. Precisamos passar, né, os 2 para ter a possibilidade de fazer mais 2. E muitos atletas, os representantes optam no quê? Da extensão do calendário, né? O representante, eu vou pôr o meu atleta para fazer mais 4 jogos se eu tenho possibilidade de fazer um calendário maior. E aí, diante das dificuldades, foram oferecidos alguns nomes. Não é que o Pisa vetou. Eu não vetei ninguém. A gente escutou, conversou e não deu desfecho final diante disso aí. Eram atletas que tinham opções, né, de prosseguir num calendário anual. Tiaguinho trabalhou comigo, nós somos campeão junto no Manaus. E o Hugo trabalhou comigo na Portuguesa do Rio. Eram jogadores que já estavam na lista, na montagem. Só que daí não chegou em termos financeiros. O Thiaguinho teve uma proposta maior da Aparecidense. E quando eu trouxe ele, Clay e o Miguel, eu solicitei o Hugo. Só que o presidente da Portuguesa não cedeu. O Hugo é um garoto que tem uma base muito boa, uma formação muito boa. Botafogo. É um menino que teve a oportunidade comigo na estreia do Carioca do ano passado, contra o Bangu. Eu coloquei no jogo, gostei muito, só que daí eu saí e vim pro Retrô. Só que eu continuei acompanhando e vendo. Foi o menino que fez o gol do título da Copa Rio agora e não vinha figurando. E aí a gente se conectou, conversei na devolução do Eli Clay, eu falei com o Muniz, que é o gerente, da possibilidade do Hugo. Foi tudo muito rápido. O mesmo aconteceu com o Thiaguinho, que o Zé Carlos, que hoje é auxiliar técnico do Aparecidense, era o auxiliar do Botafogo. Falei, Zé, e o Thiaguinho, como tá? Pode levar, Pisa. Ajudou bem e tal. Então, coincidiu da gente ter proximidades e ter, né, os jogadores já ter trabalhado com a gente. Isso foi facilitador. E eles entenderam que é curto, mas eles vêm com a ambição de ser campeão. Tanto que viajaram à madrugada, chegaram em Recife, almoçaram 1h30 e já treinaram ontem. Então estão querendo, isso é o mais importante. Eu creio assim que é muito pouco tempo e eu tenho que dar uma resposta rápida. Eu não sei se eu já incluí eles com a titularidade. Eu acho que eu vou ter mais um treino hoje, amanhã eu já viajo. Eu preciso conectar mais eles. Mas eu creio assim que se eu precisá-los no jogo de potencializar, talvez coletivamente ainda não vai estar na conexão, mas individualmente eles vão poder nos ajudar. Como foi a questão do Alex Barros. Quando entrou numa fogueira ali, o Alex estava 1 ano sem jogar. Desde março do ano passado. E aí ele precisou entrar no jogo ali
na lesão, né? Contra o Souza entrou, sustentou bem. E aí eu penso também nessa questão do Thiaguinho e do Hugo. Se eu precisar utilizar no jogo contra o Souza, eles vão estar prontos. O adversário forte é o bicampeão. É uma característica de alguns jogadores que já estão há um tempo no clube. O Aldeone, que sabe fazer o futebol, é um dirigente que sabe fazer futebol. Ele sabe montar, ele sabe mexer bastidor, né? Então a gente tem que estar atento a tudo. É uma equipe equilibrada, né? Nesse padrão que eles jogam. Também numa trinca por dentro ali, não tem um meia que faz a função, joga 3 jogadores de contenção, Herbert, Viana e Jacaré. E aí variou esse jogo, né? Ele trocou, pôs Mateuzinho aberto, Bambam com a frente, jogou, ele tirou o Asley, né? Ele pôs Mateuzinho, centralizou o Bambam e começou com o Kiko, né? Diferente do que foi contra nós. E no intervalo ele trouxe Bambam primeiro no extremo, durante o meio tempo ele tirou o Bambam, trouxe o Bambu para centralizado, potencializou Verardo e Asley. Então o time ganhou velocidade, aonde conseguiu o gol. Então ele tem essas variações ali da frente, que é um time perigoso, principalmente quando entra Kiko, entra o Matheus Bambu, que tem essa característica do enfrentamento. Até o gol aqui deles foi numa quebra do Kiko, com um passe e o Bambu chegando do lado contrário. Então tá atento em relação a isso. Ele vai com Bambu e Bambam, são 2 caras de presença diária pela estatura, né? Buscar tirar essa construção do Marcelo, que o Marcelo é o que inicia a construção, um jogador de boa bola longa, de bom passe entre linhas. Eranilson machucou, não sei se foi pancada ou se foi alguma coisa muscular, se joga, se não joga, que é um jogador perigoso, enfim. É uma linha de 4 que joga junto, com o Gilmar aqui, com o Ian. É um time que a gente se espelha. Que nem eu falei do Souza agora, igual eu falo do meu time, porque a gente acompanha. Então, é aquela questão, jogo de 180 minutos, o que eles estão querendo, a gente está querendo também. Impedir que ele consiga isso. Ganhar para vir jogar pelo empate. O que eu tenho que fazer lá? Neutralizar e trazer para minha vantagem. O que é trazer a vantagem para mim? Se ele quer ganhar lá para vir pelo empate aqui, eu vou para ganhar lá. Se eu não ganhar, eu não perco. E aí eu tenho a vantagem aqui de fazer os jogos simples. Eu falei isso lá atrás, quando eu fiz uma final com Fortaleza pela Copa do Nordeste. Eu não posso ir lá perder 3-0 pro Fortaleza, que não tem final aqui, né? Então, mesmo eu estou falando hoje, eu tenho que saber fazer o jogo, ser um jogo sólido. Ir lá, eu sei que ele está preocupado também com a nossa equipe, né? Principalmente pelos jogos que nós fizemos com Botafogo 13, Serra Branca e com eles, né? Então o Campinense não vai lá, o Campinense, não, ele vai lá com a camisa, que é uma camisa grande, e vai com propriedade pelos 10 pontos que nós fizemos desses 12 que nós disputamos nessa bateria de jogos grandes, né? Nós fizemos 10 pontos com Botafogo, contra 13, contra a Serra e contra a Souza. Então a gente vai forte. A camisa e pelo processo que teve nesse bloco de 12 pontos, os jogos convincentes, a vitória de 4-1, né, ganhar o clássico, ganhar do Serra Branca, que já virou um rival, né, e o próprio jogo contra o Souza. Eu tenho certeza que eles estão preocupados. Como a gente também tem a preocupação, porque é um grande adversário, é o bicampeão estadual. Então vai. Não. Porque a ida à final vale mais de qualquer tabu. Você entendeu? O que a gente pensa, eu nem sabia disso. São coisas que eu nem menciono pro grupo. A gente tem que fazer o resultado para ir para a final. Um exemplo, se a gente empatar 2 jogos e ganhar nos pênaltis, o tabu vai continuar e a gente tá na final. Acho que isso é mais importante. Ô Pisa, queria... Sim, eu acho assim, o momento que a gente está vivendo agora é curto, né? Eu acho que ninguém vai sair agora. Ninguém vai tirar ninguém agora.
que é término de mais um mês de competição. Os estaduais também estão acabando e não pode mais escrever. Então o que vai ser para o futuro. E o futuro, se sai daqui campeão, você sai mais valorizado. Então é isso que eu venho trabalhando com eles. Agora o que vai potencializar mais ainda a afirmação da contratação vai ser nosso desempenho nessa semifinal e na final. Então vamos focar na busca disso, chegar à final, deixamos o calendário para o clube e aí a gente vai cereja do bolo, que é o título. O título vindo, a valorização vem conjunta. Sobre a questão do 13 em relação à minha... Você teve algum contato? Não tive, tem conversas, né? Você vai que nem... Hoje eu vou tomar um café na padaria, o torcedor do 13 brinca, né? Pô, Pisa, agora dá o título lá e vem subir a gente aqui. Cria-se essa questão, algumas situações do interesse. Será que se tiver um convite para o Pisa aceita? Que nem já trabalhei no Botafogo, Campinense, e aí uma questão dessa possibilidade das 3 maiores camisas do estado, enfim. Isso é legal pelo trabalho, mas não houve nada oficial. Assim, há especulações, né, de qual que vai ser a minha sequência após o Campinense, mas nada oficial. Agora chegou no momento onde acho que os 4 que estão aqui que é o título, né? E a busca do título, consequentemente, dá o calendário, né? Então, eu acho que com respeito a esse jogo contra o Souza e o respeito que vai vir na sequência também dos adversários, eu acho que o Serra Branca cresce muito agora com a chegada do Gersinho Guzmão. Então vai ser 2 semifinais muito equilibradas, né? E conseguindo isso é buscar o título, né? Você dá os objetivos pro clube, chegando na final você dá Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Estadual e Série D, né? E aí você vai atrás da cereja. E a questão de esse objetivo não ser alcançado, hoje a gente está na frente do Serra Branca, né? Na questão se o Botafogo indo para a final. Então, na verdade, não estou nem pensando na hipótese de não chegar na final, né? Eu penso em respeitar muito esse jogo contra o Souza, trabalhar muito forte para conseguir esse objetivo e assim vem os objetivos que foram dados, né, na minha contratação. E depois vamos em busca da competição, que é o que os 4 estão pensando, ser campeão. E aí está previsto, sai pela manhã, almoça, e aí hotel, depois final do dia vai fazer uma liberação, alguma coisa para tirar a viagem. Mas não no Marizão? Não.